Nesse episódio, recebemos mais uma vez o querido Gustavo de Estádio. Ele que é residente do 3º ano de cirurgia cardiovascular no Procap. Já esteve conosco em outro episódio contando um pouco sobre a sua escolha e preparação para a residência médica. Dessa vez, ele veio nos contar um pouco como tem sido as dores e delícias da sua vida de residente. Olá, gente, eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e estamos hoje em mais um episódio do Vida de Residente. Nosso convidado de hoje já esteve com a gente no nosso podcast anterior, o Residente Cast, contando um pouquinho sobre a sua preparação, sobre a sua escolha por cirurgia cardiovascular. E hoje ele volta no R3 de cirurgia cardiovascular no Procap para contar um pouquinho sobre os perrengues aí da vida de residente. Gustavo, seja muito bem-vindo a mais um episódio. É um prazer ter você aqui nessa sua nova fase e a gente quer saber como é que anda essa vida de residente. Obrigado, Martina, pelo convite. Obrigado a toda a equipe do Médico Residente por me receber aqui de braços abertos novamente, né? Muito bom estar aqui e a gente vai contar um pouquinho de como é agora dentro da residência. Vamos lá. Eu lembro que naquela parte inicial você chegou a dizer que era algo que você sempre queria, né? É realmente um desejo aí que você tinha. E na vida real, como é que tem sido isso? Conta pra gente aí, desde esse comecinho. Durante a residência, eu tive um choque um pouquinho, porque a gente sempre imagina a melhor coisa, os melhores momentos, o melhor cenário, mas na prática é um pouco diferente. É mais difícil do que parece. Tem muita dificuldade para você conseguir operar, para chegar no seu momento de colocar a mão na massa. São 5 anos de residência, a gente não tem mais pré-requisito de cirurgia geral, então acaba que você entra um pouco cru, né? E que a gente sabe que residência cirúrgica é muito de mão, você tem que saber operar, tem que saber fazer muito com a sua mão. E, querendo ou não, aqueles residentes que se esforçam um pouquinho durante a graduação para pegar um pouquinho de mão com algumas besteiras, acaba que tem um desenvolvimento um pouco maior da residência também. Sai na frente de alguma forma, né? Exatamente. No Procap a gente são 5 anos, normal. Os 3 primeiros anos de residência são o ciclo básico, que a gente fala. Basicamente Caramba, assim. 3 anos de ciclo básico, imagina. Você é considerado R-, durante os 3 primeiros anos. Aí no 4º e no 5º ano você é R+, que é o residente que vai estar na cabeça da cirurgia, que vai ser aquele que vai ganhar a cirurgia e daí por diante. Nos 3 primeiros anos você está mais... o primeiro ano você é o R1 que está muito na parte burocrática, você entra como segundo, terceiro auxílio, né, entre o staff e o R+, um outro residente R-, e você entra no R1 só para entender... Ficar olhando, literalmente. Literalmente, você entender a cirurgia, porque é algo fora do comum, né? Ninguém tem um costume de ver isso na graduação. É uma cirurgia que vai ter que serrar o externo, desde da serrada do externo, o paciente já pode intercorrer e a óbito já no começo. Aí tem a serrada do externo, tem a preparação do paciente para entrar em circulação extracorpórea. Tudo isso é algo novo, que a gente nunca viu antes. Então, o R1 tem que começar a se habituar com isso, para entender a dinâmica, ver o que vai ter que fazer, o que não vai ter que fazer, até a organização dos tubos para entrar em SEC. Tudo isso, o R1, a função dele é ir observando como é que ocorre, como é que é a dança ali dentro de uma sala cirúrgica, para ele saber se posicionar, porque não sabe nada de cirurgia, né? Não passou por nenhum pré-requisito. Aí vai se adaptando, aí às vezes o outro residente que está tirando, por exemplo, uma safena, ele vai tirando junto para tentar aprender, porque a partir geralmente no final do R1 para o R2 está começando a tirar. Normalmente a gente começava no R1, mas de um tempo para cá a gente vê que alguns residentes estão um pouco mais carentes disso, aí está devagando mais, sabe? Demorando um pouquinho mais para progredir. Gustavo, o que é que tu acha que tem a ver com essa questão de eles estarem um pouco mais atrasados com relação ao que era antes? Será que tem algo com essa formação médica que a gente está enfrentando com mais dificuldades?
Eu não consigo dizer com certeza, né, afirmar e bater o martelo, mas a gente vê que desde os médicos na emergência, que a gente tem contato com médicos recém-formados que vão passar caso, essas coisas, tudo isso dá para ver que ano após ano a qualidade do ensino vem diminuindo. Não sei se pela quantidade de universidades, ser muita universidade e acaba que as práticas, os cenários práticos ficam assim Muito deficiente ainda. superlotados, né? Às vezes muitos doutorandos para poucos pacientes, muitos doutorandos querendo fazer uma central e não consegue fazer uma central, não consegue pegar um tubo, fazer coisas assim que a gente, como médico generalista, tem que saber, né? Chega numa residência sem ter feito essas coisas. A gente vê muito residente assim, tanto de residente cirúrgico quanto clínico básico, que tá ali tentando fazer esses procedimentos e acaba que o doutorando não consegue nem fazer, porque ele, quando era doutorando, também Não não fez fez. também. Agora é a oportunidade que ele vai ter. Aí vira uma bola de neve, né? Aí acaba que a residência, querendo ou não, é o diferencial, porque se na graduação já está saindo tanta gente assim, o importante é mesmo a residência, porque você não vai sair da residência de forma fraca. Você pode até demorar mais para chegar naquele momento, mas você não tem como terminar a residência sendo assim, sem saber fazer as coisas, sem ser capaz naquela sua especialidade, né? E realmente o R1 é um ano maçante, ruim em toda a residência. Acho que não dá para dizer, olha, o R1 de tal é melhor do que. Difícil, né? Eu acho que todos são difíceis, são maçantes, são assim, todo R1 chega em casa esgotado. Querendo chorar. É. Sendo assim, eu digo que o residente de clínica chega esgotado mentalmente, né? Sim, Porque eles têm muita carga teórica para cumprir, muito. muita coisa. O residente cirúrgico tem muita carga de tempo mesmo, né? Muita carga horária, assim, muita coisa. E querendo ou não, os staffs cirúrgicos são mais rígidos, são muito Historicamente, né? rigorosos, né? Você tem aquela pressão psicológica também. Acaba que o R1 é um ano para a pessoa saber que você tem que focar que você quer aquela especialidade, porque a dificuldade vai ter em todas as residências, né? Você tem que botar na cabeça que eu vim aqui para ser um especialista tal, eu quero isso. Se eu quero isso, independente da dificuldade ali, eu vou ter que segurar, né? Eu brinco muito dizendo que quando eu estava no R1, meus dois R iguais desistiram. E Sim, eu lembro por disso. motivos pessoais assim que não se encontraram na especialidade. E como eu sabia que era o que eu queria, eu botei na cabeça que nada ia me fazer sair dali. Quando eu botei assim, não, é realmente o que eu quero, independe do que está acontecendo, então você aguenta e segue, porque os outros anos tendem a melhorar. Eram 3 vagas, 3 R1s. E Isso. continuam sendo 3 vagas. Continua sendo 3 vagas. Tá. E então a taxa de desistência foi, assim, É, altíssima. Só sobrou tu. foi. Mas agora os meus R2, eles são 3, os meus R1s, por enquanto, eles Equilibrou um pouquinho. são 3, Por eles. enquanto. Sempre tem isso, né? A gente tá no Cara, comecinho do porque tá no ano, começo. mas o R1 é difícil, o R2 tende a melhorar. A gente tem muitos rodízios, muitas áreas, assim, é muito ampla a especialidade mesmo. Para ter noção, no R1 a gente tem o rodízio de eco, tem o rodízio de imagem, né, que vai para tomo, tem rodízio de hemodinâmica, não é no R1, mas a gente tem também, tem rodízio de emergência, ambulatório, enfermaria, marca-passo, tem rodízio de congênita, que é para só a parte de criança. Clínica também. Mas a parte de diagnóstico, essas coisas, Também a porque na gente tem mão. reuniões de cardio clínico, né, e cirúrgico da parte de congênita, tem ambulatório de congênita também, a gente faz muito essa parte, tem transplante lá, ou seja, é uma área muito ampla, você vai rodar de tudo lá, vai sair até um pouco sabendo entender um pouco a parte de eco, tem que saber muito a parte de tomografia, da parte vascular, cardíaca, marca-passo, implante de marca-passo, assim, no primeiro ano você já consegue pegar, a partir do segundo ano você já está fazendo bem, sabe? É, a área prática tem muita mesmo, muita. O Procap são, assim, em média, no mínimo 3 cirurgias por dia. Dia de Caramba. segunda tem cerca de 4 cirurgias, dia de terça são de 2 a 3 cirurgias, quarta tem 4 cirurgias. E longas, né? E longas.
Quando tem congênita na quarta, às vezes tem mais cirurgias, na quinta 2, na sexta 2, 3, geralmente é assim. Ou seja, tem muita cirurgia, o residente entra em todas, né? Fora que a gente tem outros hospitais que a gente também acompanha. Então, é uma residência que, puxando para o lado do Procap, né? É uma residência que lá você está bem amparado. Vai sair com uma mão boa e vai sair com conhecimento bom. Mas não é fácil. Não, eu imagino. No R1, então, vocês passam pouco tempo lá. No R1, no bloco, só tem 2 meses no bloco cirúrgico. Que seria dessa parte mais de instrumentação, É. tempos cirúrgicos. O Isso. restante é mais externo, que são esses outros ambulatórios e clínicas externas que vocês rodam. É, tudo no Procap. O R1 é todo no Procap. Todo no Procap, mas não na cirurgia cardiovascular. É. Só, assim, todo o PE, né? Porque o R1 também roda na geral, no Oswaldo Cruz, que Quanto também é da tempo de UPE. geral? É 1 mês no Oswaldo e também 1 mês rodando na torácica do Oswaldo Cruz. Entendi. Aí roda no tórax, na geral, e os outros rodízios, do marca-passo, ambulatório, enfermaria, roda também cirurgia 2 meses só, como eu falei. Aí o primeiro é focado em instrumentação cirúrgica e os tempos cirúrgicos. O segundo mês que você acaba entrando mais na cirurgia mesmo, e também roda circulação extracorpórea. Gustavo, você falou desses rodízios que você faz no R1. E aí eu penso, o R1 da geral, que quase já não tem espaço nesses rodízios, né? Imagina vocês que são de outras clínicas externas. O quanto que vocês conseguem ter espaço aí para aproveitar esses rodízios? Sendo R1 de cardiovascular na geral. Realmente, quando eu rodei na geral, foi em 2023, eram muitas salas tendo cirurgia ao mesmo tempo. Tu foi do UPE, tu Fui lembra? da UPE, lembro, sim. Tem o bloco A, tem o bloco B, que é um bloco novo que tem Gigantes. lá. Ou seja, tem muita sala, tem cirurgia de vídeo, tem várias coisas. Acaba que você consegue entrar como um R1, às vezes sem ter um R1 da geral também. Você como o R1, Ótimo. sabe? Quando eu rodei, calhou disso acontecer e foi ótimo. Eu consegui ser o R- da cirurgia, aprender, conseguir botar a mão em algumas coisas. Foi muito, muito oportuno. Entrei em cirurgia da CIP também, que deu para fazer algumas coisinhas, então foi bem bom. E o da torácica é espetacular, assim. É o Sério? melhor rodízio para mim, foi o da Do torácica, R1. do R1, muito bom. Você, assim, também é puxado. Você chega cedo, sai tarde, mas é um rodízio que você vê muita coisa interessante, que a gente que é da cardíaca, a gente gosta dessa parte do tórax, né, a proximidade, e você vê muita coisa diferente. O serviço daqui da UPE é muito bom, o do tórax do Oswaldo Cruz, então a gente consegue fazer bastante coisa. Quando eu rodei, não tinha nenhum outro residente externo. Tu também tem uma sorte, né, nessa situação. Só tava eu, não tinha residente externo, não tinha R3 na época, só tinha o R1 e o R2 da torácica. Já era fim do ano, ou seja, o R1 já tinha feito Todo mundo muita morto coisa, já. já estava cansado, ou seja, o que tinha, ele falava, olha, Gustavo, faz isso, Pode tá, ir. vamos junto. Aí ele ia me ensinando, fazendo as coisas, aprendi muito e não teve doutorando também. Olha fazia aí a bastante melhor coisa. parte foi essa então, né? Porque eu tava bom. doutorando. Eles ultimamente. ajudam bastante, só que era bom que eu ficava com tudo de procedimento. E a gente que é da cirurgia é Tudo fominha, que vocês né? querem, né? Adora. Mas é muito bom. Mesmo se tivesse menos procedimento para eu fazer, o aprendizado é muito bom. Todos os staffs ensinam muito, são pessoas muito tranquilas, você aprende bem nesse rodízio. Tem a parte acadêmica também, a parte das reuniões, junto com a pneu, ou seja, é um rodízio muito bom. Por isso que eu digo que o R1 é muito puxado, mas você tem uma gama assim de aprendizado muito grande. Você vai ver de tudo, sabe? E se o residente souber aproveitar, é assim, uma mão na roda esse primeiro ano. Tem que ser fominha mesmo. É. Lá no Procap, então, o R1 inteiro é no Complexo Hospitalar da UPE. Isso.
Isso é bom, de certa forma, né? Porque tudo ali pertinho um do outro, acho que facilita bastante com ter uma certeza. casa, né? Eu sempre vou defender o Procap, porque realmente, assim, é uma super estrutura, né? Que tem, e é muito visado, acaba que tem muito investimento mesmo. É E ali o gigante. complexo é incrível. Você falou outra coisa, que foi sobre a SEC, que eu tenho N curiosidades, porque é um negócio, assim, extraordinário. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias com SEC, e pra mim era uma coisa de filme, assim, quando eu consegui ver, né? Obviamente que eu não entendi praticamente nada, mas é um negócio assim de fora do comum. Eu não sabia que tinha lá no complexo. Deve ter só no Procap, no caso, né? Porque faz parte da cirurgia cardíaca e é um rodízio que a gente tem no R1 e no R2 também. Você tem que saber, entender e, quiçá, até fazer uma SEC. É. Você tem que entender muito bem todo aquele organismo da SEC, né? Como é que prepara, como é que monta, o que acontece ali na SEC, como é que está funcionando o sangue entrando, por onde ele vai passar, como é que ele vai funcionar, a cardioplegia, que é uma forma de você parar o coração. Tem algumas cirurgias que são feitas com o coração parado, outras que você bota a SEC só para dar uma assistência para o coração. Então, tudo isso o residente tem que entender. E é uma parte básica da cirurgia cardíaca. Básica. Digamos assim, básica que eu digo de Por isso que ser o um dos negócio pilares da cirurgia cardíaca, né? Você precisa da SEC para fundamental. N cirurgias, ou seja, isso, a melhor palavra é essa, fundamental. Então, você tem que ter no começo. No começo da residência, você já tem que estar estudando a SEC, estar participando ali, rodando junto. Então, é um rodízio assim, muito importante e muito bom também, porque os perfusionistas que estão lá são pessoas muito bem capacitadas, tem a residência de perfusão, né? Teve fellow também, então Isso que eu todos que queria te estão lá. perguntar. Porque o que eu conheço não era médico. Quem eram os staffs da SEC, assim, nos teus rodízios? Os staffs da SEC são os próprios perfusionistas que trabalham no Procap. E eles são fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos. Eles podem se habilitar em fazer a SEC, fazer um fellow, uma residência, se especializar e poder fazer aquele procedimento, né? Fazer a circulação extracorpórea para a cirurgia cardíaca. Não são médicos, então? Não Entendi. são. É uma especialidade de algumas dessas outras áreas. Isso, E aí eles que são os staffs de vocês exatamente. nesse mês. Legal, interessante, né? Porque aí você compartilha outros conhecimentos. Total. E vocês precisam saber mais no sentido da parte que envolve quando vocês estiverem no comando daquilo, e não necessariamente para fazer. Isso, exatamente. Mas acaba que tem a oportunidade de fazer também. Isso, depender do staff, você consegue fazer junto ali e tudo. Legal. Porque quando você estiver do outro lado, você tem que entender o que está acontecendo na SEC, porque pode estar acontecendo alguma coisa, está com a drenagem ruim, o que está acontecendo ali que eu posso estar causando, ou que o problema pode estar lá embaixo na máquina, algumas coisas assim, sabe? E isso é muito importante. Que massa, muito legal. Basicamente isso a gente conversou sobre o R1. E aí o R2, o quanto que muda, o quanto que melhora? O R2, a diferença, assim, os rodízios são quase os mesmos. A diferença é que não tem mais o rodízio da geral, não tem o rodízio do tórax, você vai ter um rodízio de cirurgia vascular, que já é no HC, que a gente costuma ir. No R1 tem um rodízio de RCT, que a gente não tem no R2, que é o rodízio de pós-operatório, que você passa o mês lá. No R2 não tem esse rodízio. E o R2, o principal é você começar a aprender a virar um R+, né? Que você já vai ter o seu R1, você vai ter que saber gerir o R1, que acaba indo para essa parte de gestão de pessoas, né? Que a gente entrando numa residência que não tem pré-requisito, você tá com pessoas bem verdes que não entendem muitas vezes como funciona uma residência. Eu acho que a depender de como a pessoa se formou, às vezes não teve muito contato com o residente, que tem hospital que não tem residente, né? Que as pessoas estão com o staff e não sabem a dinâmica da residência. Então, alguns residentes entram um pouco verde nesse aspecto, de não saber lidar com a hierarquia da residência. Que funciona, que tem que funcionar assim. Que é desse jeito, a gente querendo ou não, né? A gente gostando ou não, a gente tá naquele sistema e tem que aprender a lidar com aquela situação. Então, você saber
gerir ali aqueles R1s e instruir, né? Porque querendo ou não, o residente passa muito tempo com outros residentes. Então, o outro residente que está na frente dele também tem um pouco de responsabilidade quanto ao aprendizado do R1, porque lá no Procap, os 3 primeiros meses, o R1 acaba sendo uma sombra, vamos dizer assim. Março, abril e maio, ele fica sempre como uma sombra de outro residente, no sobreaviso, nos plantões noturnos, em tudo. Então, se ele for fazer uma central, for funcionar uma artéria, for drenar um tórax, for fazer qualquer coisa, traqueostomia, qualquer coisa, ele vai estar junto com um outro residente, além do R+. Então, ele nunca vai estar fazendo algo sozinho e nunca vai estar fazendo aquilo. Ele sempre vai ter um residente que ele vai aprender, vai ver como é que faz, para depois começar a fazer. Então, esse residente, esse R2 também tem responsabilidades com o R1 dele, sabe? Não é só cobrança. Tipo, tem essa parte de cobrança do que é normal, tem que ter para você conseguir colocar aquele residente na linha da residência, né? Sim. Entender como funciona, porque ele entra sem saber de nada. Você entra no R1 perdido, 100% perdido. Todo mundo entrou e você tem que lembrar do seu momento, né? Você, quando eu entrei, sabia de nada, verde, tava perdido aqui só com sonho, né? Você entra com aquele sonho, meu Deus, consegui o que eu sempre quis. Aí depois vem um balde de gelo, né? Só cobrança, essas coisas. A gente também se coloca nesse lugar e lembra que o residente vai ali para aprender, né? Ele não vai só pelas cobranças, ele vai para aprender, ele tem as obrigações, mas tem muito aprendizado. Então o R2, acho que a virada de chave é essa, você saber lidar com o seu R1 é o principal, porque você começa a ter outras responsabilidades, né? Aí você também começa a botar mais na mão na massa, que a gente tem as cirurgias do R2, né? Que o R2 costuma fazer uma janela pericárdica, que já é assim, às vezes pode fazer no R1, mas no R2 é o ano de começar a fazer. Se você não fez nenhuma antes, no R2 vai ser a sua. A veia você tem que saber tirar bem essa fenda, preparar um enxerto venoso, sabe? Abrir o paciente, você tem que aprender a abrir o paciente, fazer uma boa esternotomia, porque tudo isso é importante. Já é requisito do R2. Começar a fazer isso, porque parece simples, mas não é a mesma coisa de você abrir qualquer outra cirurgia, porque você vai estar serrando o externo, pode passar a serra, abrir o que não deveria abrir, né? Que seria bem trágico. Trágico, que pode acontecer, principalmente se for uma reoperação. Você saber se portar na sala cirúrgica como um residente, querendo ou não, um pouco mais velho, né? Que você agora é R2, você tem que ensinar o R1 como é que se porta na sala, porque, querendo ou não, a residência de cirurgia cardíaca é muito hierárquica. 5 anos, né? Tipo, o R1 vai estar embaixo da asa do R2, que vai estar embaixo do R3, que vai estar no R4, que vai estar pro R5. Ou seja, é uma linha assim, você não fala direto com fulano. E aí nunca fala com o R5, você não pode falar. O R1 jamais se dirige ao R5, é assim. Não, ele pode falar, entre os residentes pode, só que ele não pode passar certas informações de paciente direto para o R5. O correto é ele seguir a carreira hierárquica, a escadinha. Ele não passar certas informações, tipo, foi avaliar alguém, essas coisas, parecer, nunca passar direto para R5, porque ele vai passar errado, que ele ainda não tem o jeito para passar, sim, ele não sabe avaliar direito o paciente, aí ele tem que passar com o R2 dele para descer, ver o paciente, eles avaliarem juntos, para depois, junto, passar para um R+. E passar para staff, nunca passar diretamente. Sob hipótese alguma. Hipótese alguma. Meu Deus, que coisa interessante. É muito interessante. E tem lugar que é mais rígido ainda. Caramba. Eu fico assim, tentando imaginar como é a dinâmica, né? O staff, então, é quase um deus mesmo. Tipo, a gente conversa tudo, mas sobre pacientes, não. Você passar caso direto para staff, você tem que passar para um R+, primeiro, porque o R+, que tem o contato com o staff.
o contato, assim, de discutir caso, parecer, paciente, falar da cirurgia, é para ser feito entre o R+ e o staff. O R- nunca. O R- Nunca. para o R+. Legal. E É mais uma questão também de segurança e de linguagem, né? é, Para não acontecer de você passar algo de maneira equivocada e até poder gerar algum dano para o próprio paciente. É basicamente isso. e o Não é staff só. achar que tá de um jeito e não tá. Sim, sim, sim. Pela forma que você vai passar, que não É, vai ser adequada porque você ainda não chegou lá naquele nível de conhecimento. É mais ou menos isso, isso. isso. Não é puramente por uma questão de posição. É, É por uma questão de conhecimento mesmo, que você conhecimento. não atingiu ainda. E que Exatamente. faz sentido diante de um negócio que dura 5 anos, né? Que É, é meia década para você ir absorvendo o conhecimento. Então faz total sentido. Então no R2 você meio que já tem alguém ali do seu lado. E diferente, pelo que eu tô entendendo, diferente de outras residências, que o R1 acaba que é meio aquele que faz tudo, que a residência vai ficando leve. Parece que é o contrário, né? Na cardiovascular, o R1 deve ser o mais tranquilo, no sentido de que você faz muito menos coisas. E vai ficando pesado com o passar dos tempos, que você vai ganhando aquela responsabilidade que você não tinha no começo. o R1 é mais pesado em termos de fazer partes burocráticas, sabe? Que tudo vai pro R1. O R1 tem que resolver tudo. Essas Agenda, questões de horário, ligar para paciente. paciente, você vai, olha, vai ter um paciente que vai entrar tal dia, você que vai resolver isso. Ou o paciente está precisando reservar sangue, você que vai reservar sangue. Vai reservar tudo, vai zerar a dieta, vai fazer pré-operatório, vai atrás do paciente, você que faz isso. Agora, vai ficar de noite para ficar até mais tarde para passar o pré-operatório, não sei o quê. Problema Essas seu. coisas é do R1. Mas realmente a parte de responsabilidade, ela só vai subindo ano após ano. E os 2 últimos anos são os de mais responsabilidade, né? Porque se acontecer algum problema, o staff ele não vai reclamar com o R1, Com certeza não não. vai reclamar com o R2. Um exemplo, esses residentes R- que eu falei, podem ter feito alguma coisa errada, mas o staff ele nunca reclama com esse residente, porque quem está sob responsabilidade do paciente é o R+. R+. Ele que está responsável pelo paciente, ele que está responsável por tudo, então cai em cima dele, porque ele está quase um cirurgião cardíaco, né? Então ele tem que saber se portar como cirurgião, ele tem que ir visitar o paciente, ver o pós-operatório dele, checar direitinho o pré-operatório, porque é o R1 que faz. Mas o R1 acabou de entrar, né? Ele não tem noção 100%. Então ele tem que fazer sob tutoria de alguém. Que é o R2. Tem que passar por alguém para a gente ter certeza que aquele paciente tem condição de ser operado. E depois o R5 vai acompanhando, o R4 vai acompanhando, sabe, a cirurgia, vendo se foi bem feito, o que, que aconteceu, acompanhando o pós-operatório. Aí se acontecer alguma coisa, o staff, da mesma forma que quem fala com ele é o R+, quem ele cobra é o R+ também. Sim, faz Por isso sentido. que não é o R1, o R2, o R3 que passa direto para o staff. Sim. É o R4 e o R5, porque ele que está na responsabilidade, ele que é o quase assim, basicamente o cirurgião ali, sabe? Sim, faz total sentido. E como é que é dividido o R2? Vocês saem mais do Procap? É mais do Procap também? O R2 tem um rodízio externo, que é o de vascular, cirurgia Foi vascular. o que você falou que roda no HC. Isso. E tem um rodízio de cirurgia cardíaca fora que a gente faz, que é no Hospital Agamenon, Magalhães, né? Que lá também tem um serviço de cirurgia cardíaca e a gente vai um residente por mês, roda lá. Então, e é muito, muito bom, muito proveitoso. E a partir do R2 a gente já começa a ir para lá. Aí vai um mês, cada R2 vai um mês, aí o R3 vai também, o R4 vai também, o R5 vai também. Todos os anos vai Vai uma um mês galera. por ano vai para lá. E o Procap recebe residente externo? Assim, não aconteceu enquanto eu tô lá. Entendi. Mas se quiser, se tiver um residente externo que queira ir para lá, Opcional. opcional, pode fazer solicitação. Teve uma residente que foi de outra residência daqui, que ela rodou congênita lá. Entendi. Aí rodou com a equipe da gente de lá e acabou indo para cirurgias que tem lá dia de terça e quarta toda semana, às vezes tem segunda e quinta, mas terça e quarta é sempre, manhã e tarde. Aí ela foi e ficou indo com eles, mas para cirurgia cardíaca geral não teve ainda. E nesses rodízios que vocês fazem externo, que vocês vão para o Agamenon, por exemplo, quanto que vocês têm de oportunidade lá para fazer algo? Bastante. Tem? Que massa. Porque por exemplo, no Agamenon só é um residente lá, né? É da um gente. por ano, é?
Ah, não, de vocês é da um gente. E residente. não tem residência de cirurgia cardíaca lá. Ah, entendi. Tem Tem o o serviço, serviço, mas não tem a mas não residência. tem Entendi residência. agora. Aí quando vai um residente da gente, que vai todo Então, mês, né? é muito bom, É então. só um, né? Aí ele entra como primeiro auxílio, tudo. Ah, Ele tem a bacana. oportunidade de fazer bastante coisa lá. É bem, bem interessante. Ah, então faz sentido. Porque eu achei que lá também tinha residência. Eu pensei, coitado, vai, o Herdo vai fazer nada lá. Vai Mas tem o concorrer. serviço, mas não tem residência. Isso. Então só tem residência de cardíaca no Procap? No Procap, no IMIP e no Ah, tem no português. IMIP e no português, É. isso. É, perfeito. E aí, R2, um pouco melhor, basicamente, fazer aquela função de cuidar do seu R1. E Sua seguir. sombra. E aumenta um pouco mais de responsabilidade, né? Fazer mais alguns procedimentos, como a gente conversou. Sim. Perfeito. E o R3? Você está começando agora. Conta pra Começando gente. no R3, você não tem mais aquela virada de chave de começar o R2 aprendendo a lidar com seus R1s, né? Porque você já teve o seu R1, você agora é o momento deles, mas de toda forma você fica na liderança dos R-, vamos dizer assim. Fica para fazer as escalas de R-, de gerir qualquer problema dos R-. Os R+, eles vão reclamar com você, vão se portar com você diretamente. Se tiver R1 e R2 fazendo besteira, acontecendo alguma coisa, basicamente eu tenho que lidar com eles, organizar, ver o que está acontecendo, sabe? E os rodízios, quase todos permanecem, a gente aumenta a quantidade sempre de bloco cirúrgico. Cada ano que passa, você vai passar mais tempo no bloco cirúrgico. Agora, no R3 não tem mais rodízio de eco, já ficou no R1 e no R2. Não tem mais rodízio de URCT, que é da UTI de pós-operatório, ficou no R1. O de emergência também, sala vermelha, já passou. Agora focado no bloco cirúrgico, marca-passo, congênita. A gente só tem um externo, que é o do tórax, que tem no R3. No R1 e no R3 tem tórax. E maior parte é bloco cirúrgico. Então você já tem vez agora na cirurgia cardíaca. Ainda não é Não para muito. começar a cirurgia. Quem tá é o R4 e o R5. Eles que estão na vez de ganhar a cirurgia. Sim. Você ainda vai entrar como R-. Tipo, entra você em um R4, você em um R5. Eles que vão ganhar o tempo principal, mas você pode ganhar, não é obrigação. Tipo, você é R3 agora, ele vai te dar tudo. Não. Quando você tá no R3, você pode ganhar mais coisas do seu R+. Por exemplo, vai abrir, que você já aprendeu a abrir o paciente, vai aprender a canular, fazer as bolsas, né? Porque na cirurgia cardíaca, antes de canular, a gente faz as bolsas, a bolsa da aorta, a bolsa do átrio, quando é canulação única, ou a bolsa da cava inferior, do átrio, ou das duas cavas, para você poder canular o paciente para entrar em SEC, em circulação extracorpórea. E no R3 você já aprende isso também, a fazer as bolsas, canular o paciente e entrar em circulação extracorpórea, né? Meio que abrir o caminho para alguém ir lá e brilhar. Exatamente. Que não é você ainda. Aí você faz isso para depois ser o tempo principal e entrar o R+. Mas não é sempre que você vai fazer isso também, porque às vezes o R+ ainda não se sente seguro em fazer isso, então ele tá pegando mais, vai treinar mais, então vai fazer isso. Às vezes você vai fazer geralmente o que ele já tá bem seguro. Tipo, ele já... Até antes de entrar em SEC ele tá bem. Então ele às vezes deixa você fazer isso. Mas se ele não tiver seguro, se o aprendizado dele tenha sido defasado, se ele não conseguiu muita oportunidade, ele não vai ter como te passar muita oportunidade. Isso, porque ele vai querer treinar ainda. Porque ele vai querer treinar, vai querer aprender. Aí tem muito isso, né? Tem especialidades que tem aquela cirurgia do R-tal, né? Tipo, na geral acontece muito geral, isso. Né? Na clínica não tem essa questão, porque na clínica médica você está mais na parte do conhecimento, né? Essas coisas, mas na cirurgia cardíaca tem muito isso, não tem às uma vezes coisa fixa, né? Não tem, porque se o staff não se sente seguro com aquele residente, se o residente não passa segurança para ele não vai dar. Complicado também, né? Aí se o residente não ganhou, o que vem depois dele também não vai ganhar. Todo mundo perdendo. Porque ele demorou muito para ganhar aquilo e a hora que seria para você ganhar, ele ainda tá aprendendo. Eita. Acaba diminuindo um pouco essa passagem de conhecimento. Você vem sendo desde o começo. Isso. E aí você tem alguma vantagem nisso? Eu sinto que sim.
Até os staffs brincavam muito no começo, dizendo que se eu aguentasse o início, no final eu ia ganhar muita coisa. Eu imagino. Porque no começo é ruim, mas depois de um tempo você tem tudo para si, né? Quando eu Exatamente. estava no R1, durante o dia, até às 7 horas da noite, o R1 que resolve tudo, depois a gente tem os plantões, né? Então, enquanto eu estava resolvendo as coisas, eu peguei muita mão de muito procedimento básico, porque tudo eu ia lá para Ah, só tinha fazer. você. Aí, olha, precisa fazer isso no sexto andar, no quinto andar, vai lá. Eu ia lá, fazia. Ou seja, eu não tive que concorrer muito com R igual, que às vezes a gente vê que os R iguais, olha, deixa eu fazer o próximo, olha, não teve e tal. Às vezes acontece, Rodízio de né? O central. rodízio de procedimento, olha, não, tu já pegou muito dreno, não, deixa eu fazer. Aí não acontecia, eu fazia quase tudo, ou seja, querendo ou não, isso eu me beneficiei bastante. E entrar em cirurgia precisa que um R- entre nessa cirurgia, alguém que já tem um pouco mais de experiência, aí eu vou Vai lá e você. aí me escalam naquela cirurgia. Aí Entendi. acaba que todo dia eu entro em cirurgia manhã e tarde. Tô rodando no bloco de Caramba. cirurgia. Isso é bom pro residente cirúrgico, porque querendo ou não, a gente até fala, poxa, você cansa, mas o que vai diferenciar o residente para ser melhor é a quantidade de procedimento que ele entra. Ai, sem Então não dúvidas. adianta você querer ficar descansando em casa. Vai ter um momento que você vai estar muito cansado, que você pode até falar, oh, tem como tu entrar nessa, que eu não tô aguentando entrar hoje de tarde, não. Ver com outro R- para entrar, mas o bom mesmo é quanto mais melhor. Quanto mais você entrar, quanto mais, caramba, não consigo tirar uma safena muito bem ainda. Quanto mais você tirar, mais você vai Você vai se aprender. aperfeiçoando, É, né? caramba, cerrei esse estéreo meio torto. Quanto mais você. Acontece. Acontece, mas quanto mais você treinar, mais você vai aprender. Caramba, tô fazendo a bolsa, tá sangrando, não tá ficando muito boa. Quando foi fechar, rasgou. Quanto mais você fizer, mais você vai aprender. Então, se você Literalmente. achar que ir para residência cirúrgica e chegar em casa antes das 5 da tarde sempre. Tipo, olha, eu não vou entrar em cirurgia de tarde nunca, só vou entrar em cirurgia de manhã, porque eu quero que a cirurgia da manhã sempre vai acabar tarde, ela não acaba antes de meio-dia. Então É. você sempre vai almoçar tarde. Ah, mas olha, eu quero só ter cirurgia de manhã. Não tem como. Talvez não seja muito vantajoso também. Não é vantagem, porque você vai ter pouco volume. E cirurgia é volume. É. Quanto mais, melhor. É a prática mesmo. No R2 e R3, vocês dão plantão ainda? Dá plantão Plantão noturno, é? No noturno Procap, no na Procap. emergência do Procap. É na URCT. Ah, não é na emergência. Não, desde o primeiro ano, do primeiro ao terceiro ano, a gente tem plantão semanal. Toda semana você tem o seu dia de plantão na URCT, que é a Unidade de Recuperação Cardiotorácica. É onde fica o pós-operatório de cirurgia cardíaca e cirurgia torácica. Como no Procap a gente é basicamente cirurgia cardíaca, então são todos os pós-operatórios da gente. Então a UTI deve ser cheia só do paciente de vocês. São 10 leitos e ontem mesmo, estava sem vaga para ter cirurgia. Aí no R4, o plantão acaba sendo a URCT pediátrica. Aí já é só na URCT pede. Quando tem pacientezinhos lá, aí vai, pacientezinho, que é tudo Mini pequenininho, pacientes. né? Aí o residente vai evoluir de noite no plantão noturno. E até o R3, uma vez por semana, você está na URCT evoluindo o paciente do pós-operatório, porque você, quando se formar, vai fazer o seu pós-operatório, você tem que saber fazer. Você não vai ser o médico plantonista, provavelmente, mas todo dia você vai ter que estar lá olhando o seu paciente. Todo dia você vai ter que ir ver como é que ele está evoluindo no pós-operatório, né? Então, é muito bom isso. Você ganha uma mão sensacional de UTI, até para dar plantão fora, você se sente mais confiante, porque são pacientes muito graves, muito Eu graves. imagino. Às vezes, pacientes que estão com N drogas, com balão intraórtico, com várias coisas assim que não é a rotina de De uma UTI jeito nenhum. normal que a gente Normal, de fala, né? UTI Uma comum. UTI geral, uma UTI cardiológica às vezes, né? Uhum. Mas você acaba se sentindo mais confiante e conseguindo até trabalhar mais fora da residência quando dá. E o R5 não tem plantão mais. Alguma hora tem que É, acabar, pelo amor de isso. Deus. O R5 não tem. Não tem. Até o R4 vocês ainda dão plantão. Isso. No R1, então em nenhum momento dá plantão naquela emergência, não. É Não. sempre em UTI mesmo. É só na UTI. Na emergência é só um rodízio, que você passa um mês na sala vermelha.
Tá, e quando vocês são R1, que vocês dão plantão na UTI, é sempre acompanhado de um R+? É, Nunca é sozinho também, isso, nunca então é sozinho, sempre tá com... raramente vai fazer algo. É, mas geralmente na UTI não tem muito procedimento, porque o É, paciente já vai já todo tá invadido, todo ele já tá com sonda, tá PAI entubado, com tudo. PAI, central, com tudo. Então não costuma ter muita coisa. Às vezes tem, olha, esse paciente, até para drenar, geralmente o paciente já sai drenado da cirurgia, É, porque ele sai com dreno mediastinal, mas se durante a cirurgia foi visto que ele estava com pneumo, estava com derrame pleural, aí já drena para já sair drenado. é mais se tiver Então, alguma intercorrência. e na UTI você vai evoluir o paciente de noite, vai fazer a divisão, evoluir seus pacientes e ficar para as intercorrências. Então, o fato dele estar com R+, é mais para dar uma segurança, além do plantonista, e ele ter alguém ali mais experiente para ensinar como é o dia a dia ali do plantão para ele. E até acho que para entender o corpo de uma evolução de um paciente desse, que deve ser uma coisa bizarra, assim, né? É, De complexidade, de N. Só de dispositivo externo deve ser aquela lista e de coisas assim que o R1, coitado, que acabou de sair da faculdade, é. é um negócio assim bem complexo. E aí tu estás no R3 agora, tu tá em qual rodízio? Isso, eu estou rodando na cirurgia torácica. O que é que vocês fazem aí lá na torácica? Na cirurgia torácica, a gente acompanha muito as cirurgias do dia a dia deles, muita broncoscopia, que é algo que eu acho bem interessante. Broncoscopia que no nosso dia a dia, na Sim, é. cirurgia cardíaca, né? A gente vê os aspirados, lavado que eles fazem, muita cirurgia por vídeo, que lá no Procap a maioria é cirurgia aberta, convencional, que a gente fala. No OC, no Oswaldo Cruz, na parte do tórax, eles fazem muita cirurgia por vídeo, e não é o nosso dia a dia. Então é muito bom para a gente ver essa parte por vídeo, né? Lobectomia, pleurectomia, muitas coisas que eles fazem por vídeo que a gente não tem contato. Então você pega até um pouquinho de familiaridade ali com os materiais, com as técnicas cirúrgicas, e a gente faz muita traqueostomia também. Que Muito, não é muito da rotina de vocês também, não vai ser. a gente faz no Faz? paciente, lá no Procap, sempre que um paciente que foi operado pela cirurgia cardíaca precisa de uma traqueostomia, quem faz é o residente que estava na Ah, cirurgia. entendi. Se for um paciente que não é da cardíaca, por exemplo, um paciente crônico da UCO, que já está entubado há muito tempo, aí eles pedem para ser para a cirurgia torácica, Ah, para fazer. mas Mas se for um paciente de vocês, o BO é de vocês. Então tem que saber. tem que fazer. Porque, Massa. por exemplo, quando você se formar, que se o paciente precisar, você operou tudo, o paciente complicou, está entubado muito tempo, tem que traqueostomizar, o cirurgião cardíaco é o seu paciente, você que vai resolver. Você vai e traqueostomiza ele. E vocês aprendem isso nesses rodízios de torácica mesmo. É, Não no é algo que rodízio, tem dentro do currículo de vocês, não. não, na cirurgia cardíaca do Procap não é algo que a gente vai estar, o staff vai estar parando, vamos fazer uma traqueo ali, não. Não. Você vai aprender, já vai aprender nos rodízios básicos, e quando você volta para o rodízio do Procap, aí já vai ter sempre alguém que já faz, que vai estar fazendo e vai estar lhe ajudando a fazer. Que já Sempre um tem R+, a... que já está com mais mão e vai estar junto com você fazendo esses procedimentos. Legal. E no R3 vocês têm opcional? Algum rodízio opcional? O nosso opcional foi, assim, teoricamente a gente tem todo ano, só que lá no Procap foi estabelecido que é só para o R5. Todos os meses de opcional foram jogados no quinto ano. Então você pode escolher 6 meses de opcional se quiser. Ah, legal. Tipo, Mas, assim, é uma faca de dois gumes, porque o quinto ano é o ano que você tem para operar, e aí que você vai é passar 6 meses fora de fazendo. casa, que em casa é onde você vai ganhar, que os staffs já lhe conhecem, né? Você está há 5 anos ali, né? No quinto ano de contato com aquele Que staff, você é o grande R5. Você vai querer sair, não. você criou uma proximidade com os staffs, eles estão com certa confiança em você. Se você for para um rodízio externo, nada garante que vão lhe dar uma cirurgia, porque também vai ter o residente da casa lá, É, né? Aí exatamente. é meio que uma faca de dois gumes. Vou para um rodízio externo, não vou. Assim, sempre é válido. Eu tenho interesse de ir fazer rodízio externo também. Mas eu acho que 6 meses talvez seja um tiro no pé. Você passar tanto tempo fora de casa, perdendo oportunidades Que você vai ter, que são as suas, a é, sua vez é a de sua brilhar, vez né? de, é a sua vez de brilhar. Então fica um pouco complicado você ir embora, fugir de casa, vamos dizer Sim, assim, é. para buscar oportunidade em outro lugar que é incerto. Acho que mais se for para fazer algum rodízio fora, né, do país, 1, 2 meses, não sei se a galera chega a fazer Chega esse também, tipo, a né? gente teve residente que já fez isso.
até para conhecer as subespecialidades da cardíaca, né? Sim. Porque a gente sabe que a residência médica já é um diferencial da medicina e, querendo ou não, as subespecializações estão virando também o diferencial das residências médicas, né? Caramba, 5 anos e depois ainda tem sub. Ainda tem sub e tem fellow, né? Tem fellow de congênita, tem fellow de cardiopatias estruturais, você também tem fellow de TAV, né? Saber manejar o paciente por catéter, oclusão de CIA, fechar apêndice atrial, fazer TAV, né? Fazer várias coisas por catéter, fazer congênita, fazer transplante. Transplante é residência médica, né? Tem no Incoro o transplante, que é um residente da gente, foi para lá, o R5, terminou a residência de transplante dele em fevereiro desse ano. São quantos anos o transplante? Residência médica é 1 ano. Então você faz os 5 e vai para mais 1. E vai para mais 1. Meu irmão. Se for fellow, são 2. E o fellow de congênita também são 2. É um tempo, né? Mas assim, não é algo que é um diferencial necessário. Você faz se você realmente é algo que você deseja. Mas hoje, terminando os 5 anos, você tá bem no mercado. Você, terminando os 5 anos, você é cirurgião cardíaco, mas não necessariamente você tá bem no mercado. Porque, querendo ou não, depois que virou acesso direto, a quantidade de residentes que se formam é maior. E a quantidade necessária de cirurgião cardíaco por 1.000 habitantes não é tão quantidade grande, grande. Então, você tem que saber fazer algo que as pessoas não sabem fazer muito bem. Você tem que se fazer necessário, né? Então, tá chegando um momento, e a cada ano que passa vai chegar mais, de você precisar fazer coisas diferentes. Meu Deus. A parte de TAV que vem muito forte, né? Minimamente invasiva, que é você saber fazer cirurgia por vídeo, você saber fazer cirurgias com aberturas pequenas. Tem cirurgias que você só abre um pouquinho abaixo do mamilo da paciente, né, da areola do paciente, e consegue fazer a cirurgia, não fica esteticamente bom. Tudo para dificultar. Aí, principalmente para a mulher, é muito bom que não vai ter aquela cicatriz, estética, né? Então, tudo isso vai diferenciando as pessoas. Então, no final... isso, Gustavo. Quando eu entrei no meu R1, eu lembro até hoje que teve um staff que estava eu e meus outros R iguais, e ele perguntou: vocês pensam em fazer o que de sub? No R1. No R1. E foi o primeiro contato com esse staff, né? Aí eu, caramba, não sabia nem que ia fazer sub. Achei que 5 anos já dava pra... Mas eu pensava em uma sub, né? Eu falei tudo, mas já não pensa mais. Mas pensa em alguma hoje? Penso em alguma. Eu penso em Spoiler para os próximos episódios. Eu penso em fazer transplante, eu acho bem interessante. Legal. Eu acho bem interessante. Essa parte de transplante e a parte minimamente invasiva eu acho bem interessante também. Transplante aqui só faz lá no Procap e no IMIP? No IMIP e no português, não sei se acho que já voltou, já faz também. Ele fazia há um tempo, não sei se parou ou se foi ininterrupto. Eu lembrava que tinha no Procap e no IMIP. Mas no português também faz. Mas na parte de SUS, do português? SUS. O transplante é pelo SUS. Sempre. Obviamente, porque o transplante tem que ser pelo SUS. Gustavo, me diz uma coisa, desses 3 anos que você tá aí, em algum momento você pensou em desistir? Eu não vou mentir que no meu R1, quando eu vi tanta gente saindo, meus 2 R iguais saindo, rapaz, o que tem aqui que o pessoal tá indo embora? Será que eu não descobri ainda? Sei que tem alguma coisa muito ruim. Esconderam alguma coisa. Esconderam alguma coisa que eu não sei o que é. Aí foi ficando muito pesado, uma sobrecarga bem grande, e eu parei para pensar assim, será que é isso mesmo que eu quero? Porque se for, nada vai parar, mas se não for, não vale a pena. Você tá ali para algo que você não quer. Fazer trabalho de 3, né? Eu acho que mesmo se tivesse 10, você fazer um negócio, mesmo que seja fácil, mas for algo que você não queira, não vale a pena. Você vai ficar infeliz, vai ser tempo de vida perdido. Você, sim, vai ser uma pessoa frustrada, né? Então eu pensei mesmo, pensei até em casa com meus pais e tudo, mas eu sempre soube que era o que eu queria. Eu acho que foi um momento assim de desespero, vamos dizer, que era muita coisa, muita pressão de cima, né? Porque quando você fica sozinho, tudo dos seus R+ é para você, tem que dar conta, staffs, e você tem que dar conta, porque não é porque você está sozinho que é para ser mais fácil.
Pelo né? contrário, É vai ser para, pior. o Ninguém vai serviço vai facilitar. continuar, o serviço É. está ali para seguir. Mas como eu sabia que era o que eu queria, aí eu botei na cabeça que aquilo ia passar e pronto. Chegou no momento que virou algo normal para mim. Chegar cedo e sair tarde virou, não, a residência é É isso isso mesmo. mesmo, vai ter que É, ser. tem que ser. E algum desse tempo aí, você lembra de algo que foi o episódio mais marcante aí na tua residência até então? Na cirurgia cardíaca tem muita coisa marcante. Eu imagino, porque Muita. cada coisa É, é extremamente o fantástica, né? transplante, acho que o primeiro transplante que eu vi foi algo assim muito bonito, porque tudo vira para o transplante. Todas as cirurgias do dia são São suspensas. canceladas. Tudo assim, o hospital todo já sabe que vai ter transplante. E tu É foi um da evento, UPE, tu já sim. sabe como é É. o Procap. São Todo mundo fica sabendo, todo mundo. São independente de 7 onde você andares, tá. todo mundo do térreo até o 7º andar, todo mundo sabe que vai ter o transplante. A gente sai para buscar o coração com tudo pronto. Quando volta, aí tem uma ambulância, tem um carro que vai fazer a escolta. E quando volta, já tá um elevador parado, todo mundo abrindo espaço para só chegar o coração, subir, entregar o coração para fazer o transplante. E o paciente, assim, a coordenação, eu achei algo muito bonito, que quando a gente dá o ok na captação, aí eles já induzem o paciente lá no Procap, eles já induzem no receptor, já abre o paciente, bota em sec, faz Mesmo que tudo. não tenha chegado o órgão ainda. Isso. Quando a gente Você fala que conta que vai dar pode, tudo certo pra chegar. quando fala que pode abrir, aí ele abre o paciente. Aí depois, quando fala que pode canular e tudo, aí canula o paciente. Isso tudo quem está na captação que vai passando as informações, né? E quem é que vai? Vai um cirurgião cardíaco? Isso. E os Na residentes gente, vão junto. isso. Na gente vai, o chefe do transplante vai para a captação sempre, que ele fez residência, tudo ele foi um residente do Procap do começo Que legal. da residência. Ele fez a sub dele em transplante no INCOR e é o chefe lá do transplante do Procap. Ele sempre vai junto na captação, faz a captação junto com o residente e depois a gente traz tudo e já tem também outro staff e outro residente para fazer o implante, né? Geralmente ou 2 staffs ou um staff e um residente. Faz assim, implanta o coração e assim, 2 anestesistas, a equipe gigante, todo mundo lá. Aí quando vai pro pós-operatório já tá geralmente até o coordenador da UTI tá lá esperando. É É bem literalmente um interessante. É evento, um né? evento. Um evento, deve ser o... Desde o primeiro até hoje é um evento. E é algo assim extraordinário, é bem interessante. Com que frequência que acontece, mais ou menos? O último foi recentemente, foi quinta-feira agora. De quinta para sexta-feira. Desse já tinha um tempinho que não tinha, acho que tinha uns 2 meses que não tinha tido. Mas assim, são datas que ninguém espera. E pode ser qualquer hora do dia, de Qualquer hora. madrugada, enfim. Isso. Teve um que eu fui que foi dia 1º de janeiro de 2024. Madrugada não, né? Foi, avisaram dia 31 de janeiro que ia Caramba. ter a captação tipo 3 da manhã. Aí 3 da manhã do dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, né? Dezembro. Aí dia 1º de janeiro Viraram a o ano gente e tava lá. rapidinho foi buscar. Foi buscar o coração. Caramba, que É massa. interessante isso, porque pode ser a qualquer momento, né? Tem um lado triste de ter sido, assim, uma família que perdeu um ente querido e tudo, mas o lado bom é estar dando uma vida para outra pessoa, Sim, né? uma nova chance, né? E logo assim, no Exatamente. começo do ano, deve ter sido simbólico, deve ter sido realmente... Teve um que foi no dia do aniversário dele. Caramba! Tem Que massa. essas coisas, né? Esse misticismo, né? E eu acho assim, que todo mundo quando pensa, principalmente quando a gente é pequeno e quando a gente pensa em ser médico, isso é a primeira coisa que vem na cabeça. Embora tenha as outras especialidades, né, e todas têm a sua beleza, algumas são um pouco menos, como a vascular, por exemplo. Outras têm, assim, a obstetrícia, por exemplo, eu acho que é belíssima, né, puxando pro meu lado, porque realmente é um momento muito importante na vida da família. Mas, assim, o auge do auge mesmo da medicina cirúrgica é a cirurgia cardíaca, não tem como a gente pensar em outra coisa, não. É um negócio incrível. Das vezes que eu participei, só de pensar, assim, você já vê que é um evento, é literalmente algo... Mas a gente sabe que tem as partes ruins. E tu tem algum evento aí nesse período que foi realmente trágico, que te marcou de maneira negativa?
Algo muito ruim. Assim, muito ruim para mim sempre é quando a gente perde um paciente, né? Aí isso daí não é nem assim ruim de relacionamento, essas coisas. Ruim para mim é quando a gente perde um paciente, porque o objetivo é aquele, né? Salvar aquela vida. Você tá como residente para aprender, mas o objetivo da cirurgia é salvar aquele paciente. Sim. E para mim, criança é o ápice. Eu acho a cirurgia de criança congênita a mais bonita que existe. Você vê tecnicamente uma cirurgia para transposição, por exemplo, que é a cirurgia de Jatene, que é um brasileiro que criou a cirurgia, né, para correção da transposição de grandes artérias. É uma cirurgia fantástica, assim, tecnicamente é linda. É difícil você ver uma tão bonita quanto. Tem outras também, claro, mas para mim foi uma das que eu mais achei bonito. E assim, a cirurgia foi feita tecnicamente Perfeito. perfeita e mesmo assim o paciente não sobreviveu, não saiu de circulação extracorpórea por questões anatômicas também, já tinha um ventrículo ruim e tudo mais, mas isso assim para mim foi trágico. Eu já pensei assim, em congênita como uma opção de subespecialização, mas quando eu vi algumas vezes eu achei muito trágico você fazer tudo, assim, uma cirurgia linda, perfeita, e infelizmente, por N causas, não dá certo. Eu acho que é algo bem impactante, sabe? Porque é uma criancinha, né? Criança é, Pega diferente, não tem jeito. é algo que pode ser qualquer coisa, né? A criança está no começo da vida dela. A gente não sabe o que ela pode ser, né? Pode ser tudo. É como se fosse uma célula-tronco, né? Que Sim. qualquer coisa ela vai crescer, vai brincar, vai estudar, não vai estudar, vai fazer o que ela quiser. Aí você perdeu a criança, eu acho que choca um pouco. Ô, Gustavo, e fizesse tivesse algum perrengue assim muito grande, algo que dependia de você, que não deu certo, ou nunca, foi sempre muito na CNTP. Porque tem gente que sempre é muito É, perfeitinho, né? não, Você tem cara, que você vai, as coisas vão acontecendo e você vai desenrolando. eu Mas acho. tem aqueles episódios que as coisas fogem do controle, nunca aconteceu Eu contigo. acho que teve, eu só não tô lembrado. Mas eu tenho muita sorte. Eu digo que eu tenho muita sorte. Eu sou muito pé quente. Tanto que meus sobreavisos, Nunca tem nada. plantão, é muito difícil. Quando a gente tá de plantão, essas coisas, tá de sobreaviso, tudo, nunca tem nada. Meu Deus, o melhor colega. O único que teve foi esse transplante, no dia 1º de janeiro. Mas geralmente é difícil, difícil ter alguma coisa. Aí eu não tô pensando assim, algo que falaram, caramba, pô, Gustavo, Não. culpa tua, não sei o quê. Nunca. Não Ainda tô. bem, né? Mas acontece. Mas acontece, principalmente assim, você esquecer de. Sempre vai acontecer de um paciente ser suspenso por culpa de alguém. Caramba. Isso Deve ser acontece. ruim ser o É culpado. péssimo, péssimo. E provavelmente isso já aconteceu no meu R1. Eu devo ter esquecido, assim, algum exame, alguma coisa que o paciente foi suspenso. Porque todo R1 passa por isso. Vai ter um paciente suspenso por culpa sua. Você vai Caramba. ouvir demais dos R+. Porque o staff vai reclamar com o R+. E vai descendo a E reclamação vai e chega descendo a você a reclamação. bomba. E quando chega em você, o R2 já ouviu, o R3 ouviu, o R4 ouviu, o R5 ouviu. Vem aí E a a culpa foi raiva. sua. Ou seja, todo mundo vai descontar em você. Caramba. Aí todo mundo vai passar por uma dessa. Se eu não, assim, se eu tiver errado, deve ter sido uma dessa que eu já passei, que eu sofri. Mas Passou. fora isso, não lembro assim de muito problema, não. É mais a resistência que tem que ter mesmo, porque É, é realmente pesado. E é, vai ficando pior porque vai chegando a sua hora, né? é. Altas expectativas para R4. Enormes, enormes. Tá chegando a hora. Já vai pensando somente nisso. É, tá chegando a hora, tá quase. Meu Deus. Eu espero que você volte em outro momento para nos contar, né? Porque vem aí, vai sair finalmente do R- e vai chegar no É, R+, que é o R4 e R5. com Gustavo, é certeza. sempre um prazer ter você aqui. É realmente assim, eu mesmo, particularmente, tenho inúmeras curiosidades e parece que o episódio é para mim, porque eu adoro perguntar essas coisas. É um mundo completamente à parte. A gente não tem acesso a isso na faculdade, nada. A gente acaba que não roda, então fica somente no mundo das ideias mesmo, aquela coisa bem que não é palpável, né? Que é muito, às vezes até utópico, a gente pensa assim, caramba, é realmente um evento, é uma coisa completamente especial. E aí eu queria que você deixasse para os colegas que assistem a gente um conselho, né? Porque é uma residência que não é das mais cobiçadas. Acho que até pelo grau de dificuldade mesmo. Alguém que talvez queira muito e não se sinta capaz, né? Porque
como você disse, você sai da faculdade totalmente zerado disso e daqui a pouco você tá nessa carreira, né? E aí abra seu coração aí para deixar realmente esse conselho para alguém que esteja nos ouvindo e que queira a especialidade, ou até um residente, né, que esteja aí e que esteja passando por essas fases mais difíceis que você já passou. Esses perrengues, né? Esses Então, perrengues, não são poucos. quem pensa mesmo na cirurgia cardíaca, eu acho que vale muito a pena você ir atrás de alguém da área, pode ser residente, pode ser staff, e sempre pegar mais de uma opinião, porque a maioria vai ser negativa. A maioria vai ser Caramba. negativa, porque eu não sei se é uma defesa de mercado, não sei o que é, mas muita gente, principalmente que não é da área, fala muito mal, assim, oxe, vai querer fazer cirurgia cardíaca? Não, inventa isso não. Até o pessoal Será brinca que é uma dizendo... defesa de mercado? Bem pensado. Não, acho que tipo, até pra quem é de fora, sabe? E fala Sim. assim, e o pessoal brinca dizendo que, tu vai fazer cirurgia cardíaca e vai passar 3 anos sem operar, não sei o quê. Porque tem isso, né? Que realmente é uma residência que erros podem causar óbitos, né? Então, quem quer mesmo fazer, ir atrás de alguns cirurgiões, residentes, tirar quantas dúvidas forem necessárias. Vão ter alguns que vão ser mais fechados, outros vão ser mais abertos. Você tentar procurar alguém e assistir cirurgia. Assistir umas 2 cirurgias, tentar ver, porque vai ser seu dia a dia, né? Não é uma cirurgia rápida. Se você quer uma cirurgia de 1 hora, não dá. Foge. Não é sua realidade. É uma cirurgia longa. Então, vão ser cirurgias de 4 horas, assim. Quando são rápidas. Isso, de 3 a 4 horas quando são rápidas. Mas pode demorar 6, 7 horas. E é uma cirurgia que pode intercorrer e pode demorar muito mais. Então, são cirurgias que tem tudo a demorar. Você vai passar 5 anos como residente. Né? Não é tipo uma residência de clínica médica, querendo ou não, você termina, você vai fazer clínica depois, né? Você terminou clínico. Você fez cirurgia geral, você terminou cirurgião geral. Querendo ou não, você pode fazer concursos para aquela especialidade já. Como cirurgião cardíaco, ainda não. Você tem 5 anos de residência. Ou seja, você vai ver colegas seus terminando residências, fazendo sub e você ainda na sua residência. Ou seja, eu acho que não adianta se comparar com ninguém. Tem que se comparar consigo. Você quer aquilo, então você segura naquilo, sabe? E o principal é ter muita informação. Quanto mais informação você tiver sobre a especialidade, melhor. Para você também não entrar desiludido, né? Se desiludir quando entrar. Pensar que é uma coisa e ser outra. E às vezes você acha que é uma coisa muito ruim, fala, pô, não é para mim. Não tem como. Aquilo é muito difícil, não sei o quê. Mas dá. Se você quer e você se esforçar, você pensar, pô, são 5 anos, mas eu encaro tudo, vale a pena. E eu já falei na outra vez, e eu falo de novo, quem tiver dúvida, quiser falar comigo, eu falo tranquilo. Várias pessoas vieram falar comigo. Olha aí, vem mais agora. Teve um menino que falou comigo tem 15 dias, que ele falou que viu o podcast. É porque ainda tá rolando, né? Aí veio tirar dúvida, eu falei com ele, tranquilo, para quiser dar uma olhada em alguma cirurgia. Tem essa abertura lá? Óbvio, assim, não é tão fácil, mas você pode fazer solicitação, a gente passa para o chefe da cirurgia, vê com o Coreme, né? Vê com a parte de ensino se tem como você ir lá, tudo mais, para dar uma assistida, porque eu acho importante. Se é um futuro residente do Procap, quem sabe, Sim. Vale a pena a pessoa conhecer, né? Conhecer, liberar para ela ir lá, dar uma olhada. Dúvidas, eu tiro várias, converso bastante, eu sou bem aberto, porque eu gosto muito da especialidade, então eu sempre vou falar bem, mas eu vou sempre tentar falar de forma bem realista, né, para não enganar ninguém, porque a pior coisa que tem é a pessoa entrar achando que era uma coisa e ser outra, e querendo ou não, pode ter alguém que tinha certeza daquilo e perdeu a vaga para uma pessoa dessa, sabe? É uma pena, né? O que acontece da pessoa entrar e desistir depois e já não dá mais para remanejar ninguém. E ficou alguém que queria muito e perdeu por alguém que... Exatamente, aí fica uma vaga ociosa, né? Aí a gente sabe os custos do Estado e tudo mais. É complicado. Tudo isso interfere, vai interferir também, querendo ou não, na gestão das cirurgias, porque são residentes a menos que a gente conta e tudo, mas até na dúvida, você quer muito, mas eu tô na dúvida,
conversa, bota um rodízio opcional, passa um mês lá. Já teve uma aluna que passou, acho que 15, 20 dias agora em janeiro, lá no Procap, ela fez a solicitação, passou lá, entrava em cirurgia e tudo mais. Isso é bom. Se a Sim, pessoa é quer, a sua oportunidade de tirar dúvida, é né? só ir atrás. Perfeito. Gustavo, muito obrigada pelo episódio, muito rico. Muito obrigada de verdade pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, é uma trajetória aí que você enfrenta. Tem o cansaço, as abdicações, mas sempre muito grata pela oportunidade de ter você por aqui. É sempre um prazer. E quem sabe até a próxima, né? Vamos ver quando for no final da Vamos. residência. Se não vem aí, ou então até quando você terminar, né, como cirurgião cardiovascular, para contar um pouquinho da atuação, vem aí os próximos episódios. Será sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite aí, estou aberto a outras oportunidades. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.